Boa noite, cada um de vocês, com alegria, mais uma vez estamos aqui. Vamos dar sequência à nossa aula dessa Escola de Pastores e nós vamos começar orando mais uma vez, pedindo realmente que Deus nos abençoe com entendimento a respeito das Escrituras, que nós possamos ser exortados, ensinados, edificados pela palavra do Senhor. Assim nós oramos neste momento, em nome de Jesus Cristo, a Ti, Deus, clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos agracie com a Sua presença, movendo nas nossas mentes e corações e abrindo os nossos ouvidos, Espírito Santo, para ouvir o que o Senhor quer falar, como o Senhor quer nos ensinar, para aprendermos e vivermos a vontade do Senhor e nas nossas vidas, e seja feita então a Tua vontade aqui na terra, nessa geração, sobre a Tua igreja, para a glória do Teu nome. Obrigado pela vida de cada um que está aqui, obrigado por aqueles que vão estar assistindo posteriormente. Que o Senhor realmente ensine-nos pela Tua palavra, segundo o mover do Teu Espírito Santo. É a minha oração, a minha petição ao Senhor, agradecido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, queridos, então nós vamos dar sequência. Eu quero só pegar um gancho da aula anterior, né? João capítulo 10, tá? Então, se vocês puderem abrir o Evangelho de João capítulo 10, eu quero falar rapidamente do texto aqui em si, né? Só um comentário para a gente dar sequência em alguns outros aspectos importantes com relação à vida do pastor, tá? Então, voltando aqui nesse texto de João capítulo 10, eu mencionei para vocês que existem 4 personagens, homens, né? 4 seres humanos aqui. Um deles é o porteiro, ele começa a falar no João 10, versículo 1, desculpe, né? No versículo 2 ele fala, né, que é o que entra pela porta. Desculpa. Versículo 3, né? Vamos rebobinar a fita aqui, né? Vamos começar de novo, tá? Então no versículo 3 fala do porteiro que abre a porta, tá? Então esse é o porteiro que realmente libera a ação, a entrada do pastor no meio do rebanho para cuidar das ovelhas. E aí ele menciona 3 outros personagens, além do porteiro, 3 outros personagens que estão diretamente ligados com o rebanho. Um deles é mencionado no versículo 1, então, que é o ladrão e salteador, exatamente, que não entra pela porta, né, que ele invade o cercado ali, invade o curral das ovelhas para roubar, para usufruir para benefício próprio, tá? Em segundo lugar, né, é mencionado, aliás, no versículo 10 ainda fala que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, tá? No versículo 12 ele fala de um outro personagem que é o mercenário, tá? É aquele que é pago para cuidar das ovelhas e que não tem o amor, o apego pelas ovelhas, e quando vir o lobo, então ele foge, porque ele não é o pastor das ovelhas, tá? Então ele está fazendo lá simplesmente o desempenho do seu serviço, tá? E o terceiro personagem ligado ao rebanho é o pastor, tá? E o pastor é mencionado que ele entra pela porta, segundo o porteiro libera para ele entrar. Ele, no versículo 4, tira suas ovelhas para fora e vai adiante delas, então conduzindo-as, né, para os pastos verdejantes e as águas de descanso, conforme a palavra do Salmo 23, que nós mencionamos na primeira aula. E ele fala uma coisa também, que as ovelhas conhecem a sua voz, ouvem a sua voz e seguem, né? Da mesma forma também que esse pastor, ele é identificado por Jesus Cristo como ele mesmo, no versículo número 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. No versículo 14 ele repete, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido, tá? Então, esses 4 personagens, tá? Primeiro o porteiro, segundo os ligados ao rebanho, o pastor, o mercenário e o ladrão, tá? Então, estamos falando de seres humanos, tá? Relacionados aqui. Eu mencionei isso, estou repetindo, porque normalmente a gente ouve João 10:10, né? A menção desse versículo e muitas pregações, que não deixa de ser uma parte da verdade, né? Mas as pessoas falam que o ladrão é o diabo, tá? E que vem roubar as ovelhas, tá? Então, nesse caso aqui, não é o que vem roubar um ser espiritual. Ele está falando de um ser natural, de pessoas que se infiltram no meio do rebanho para benefício próprio, tá? Da mesma forma também, quando nós mencionamos a respeito do mercenário, e eu mencionei aí que eu vou entrar nesse ponto agora, tá? Introduzindo para essa aula agora,
Quando a gente fala de mercenário, a ideia que nós temos de mercenário é alguém que tem uma ação maligna, uma pessoa, um mal intencionado, uma pessoa interesseira dessa forma, né? Mas no sentido pejorativo da coisa, né? De que a pessoa é um mau caráter, tá? Que é um mercenário. Então, e o mercenário não é necessariamente que a pessoa, não fala da índole da pessoa, tá? Se a pessoa é bom caráter ou mau caráter, tá? O mercenário é alguém que é pago para fazer um serviço, tá? Foi contratado para desempenhar uma função, tá? Então não é uma ideia dessa forma, dizendo assim, é mercenário, né? A gente fala erradamente, às vezes, esse termo, tá? É claro que, nesse caso aqui, ele explica bem claro que o mercenário, quando ele vê vir o lobo, ele foge, porque ele não é o pastor, ele não vai cuidar das ovelhas e dar a sua vida pelas ovelhas, não vai enfrentar o leão, o urso ou os lobos, tá? E, no caso espiritual, aproveitando esse gancho, né? Lobo, aqui nesse texto, né? No versículo de número 12, tá? Que vem o lobo. Esse lobo é um ser espiritual, o significado de um ser espiritual, tá? Da mesma forma que lá no Salmo 91 fala do leão, né? Da áspide, fala que aquele que o anjo do Senhor vai conduzir as pessoas, vai fazer pisar o leão e a áspide. Então ninguém vai pisar em leão natural e nem em áspide, né? Numa serpente natural. Ali está fazendo uma conotação de seres espirituais. Da mesma forma, você está falando sobre essa questão dos seres espirituais, né, ilustrados através de animais, Salmo 22, tá, fala da crucificação de Jesus. Tá? É um salmo escrito por Davi e começa o salmo com Deus meu, por que me desamparaste? Tá? E a frase que Jesus usou na cruz do Calvário. Tá? E lá fala, por exemplo, traspassaram-me as mãos e os pés. Tá? Então ele menciona situações, né? Inclusive que aconteceram exatamente no fato na cruz, um salmo profético, né? E fala, confiou em Deus o livre agora, tá? E aconteceu isso nos pés da cruz, com as pessoas escarnecendo de Jesus Cristo, tá? E nesse texto, Salmo 22, lá, o crucificado ali, que está transpassado das mãos dos pés, ele fala assim, cães me cercam, tá? Uma súcia de malfeitores, tá? E ele menciona, né, eu não vou lembrar agora o versículo exato, enquanto eu abrir aqui, mas ele fala sobre seres, que está aí vendo aí, tá? Já achou o versículo? Vou abrir aqui também, né? Tá? Já que não vou entrar assunto, vamos falar sobre isso aqui, né? Salmo 22, quer ver? E são seres espirituais, tá? Então, quando ele fala aqui, olha, no versículo 20, Salmo 22, 12. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã. Me rodearam, abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e ruge. Tá? Então, quando ele está falando sobre touros, aqui ele está falando um salmo profético a respeito da crucificação. Tá? Então, o que está aqui era exatamente o que aconteceu na cruz. Tá? E aqui não está falando de touro, não tinha touro lá ao redor da cruz, lá no Calvário. Tá? Então ele está falando de seres espirituais, tá? Então no versículo 16 ele fala dos cães que me rodearam, tá? Então esses seres, os touros, os cães, também são ilustrações a respeito de seres espirituais, de uma opressão demoníaca que estava vindo sobre Jesus, tá? Além das pessoas meneando a cabeça e dizendo, confiou em Deus que o livre agora, tá? Então ele foi confrontado por homens, ali aos pés da cruz, mas também ele estava enfrentando um mundo espiritual que estava causando tremenda opressão sobre a vida de Jesus naquele momento da cruz, tá? Então, só para dizer essa ilustração, que voltando lá em João 10:10, né, João 10:12, né, fala do mercenário que foge porque ele vê vir o lobo. Aí esse lobo é uma conotação espiritual. Então, vamos dizer assim, vamos colocar isso em nível de igreja, tá? Que tem alguém que trabalha na igreja, tá? Que pode ser o pastor da igreja, tá? Local. Ele foi ali, ele tem um salário, tá? Ele está fazendo como, entre aspas, profissão, né? Independente do chamado ministerial, né? Mas ele tem uma remuneração. Mas ele não é o pastor, ele não é pastor de coração, tá? De entrega, de dar sua vida pelas ovelhas, ou de conduzir as ovelhas para o pasto,
tá? A voz ali que vai, as ovelhas ouvem a sua voz e seguem, né? E quando entra uma situação de confronto espiritual, tá? De repente ele acaba recuando, tá? Ele não vai dar a sua vida pelas ovelhas. E o pastor, o bom pastor aqui, que é Cristo, claro, né? Ele deu a sua vida literalmente e foi até o fim. Amou as suas ovelhas até o fim, tá? A ponto de entregar a sua vida, tá? Então, e ele enfrentou não somente os lobos, né? Ele enfrentou touros, tá? O nível de batalha espiritual que Jesus enfrentou ali na cruz do Calvário foi muito forte, tá? Mas ele foi até o fim, tá? Por amor às suas ovelhas, para que ele desse a sua vida no lugar das suas ovelhas. Ok? Tudo bem, gente? Assim? Tá? Enfim, então tem esses personagens, tá? E quando, então, voltando no assunto do mercenário, quando nós falamos do mercenário, vamos dizer assim, tem que falar com as coisas com muito cuidado, né? Para não ser mal interpretado, né? Tá? Que tem um pastor mercenário, tá? Então, tá? Assim, a gente não está falando do caráter do pastor, que a pessoa é um mau caráter e está ali dirigindo uma igreja, tá? Mas como eu estava falando para vocês, por exemplo, a pessoa pode ter um título de pastor, tá? Ter uma função dentro da igreja, tá? De liderança, ou liderança principal da igreja, ou liderança de um ministério específico, tá? Então pode ser um pastor de casais, um pastor de jovens, né? Tá? Alguma coisa nesse sentido, tá? Ele foca numa área específica e ele tem um salário, ele tem uma remuneração, tá? Ele está exercendo uma função e tem um salário para isso. Então, é nesse sentido que eu estou falando, não é que a pessoa é mau caráter, né? Entenderam, né? Ele é um pastor mercenário. É difícil falar isso. Mas, e que como ele não tem um chamado específico de pastoreamento, ele pode ser um profeta, tá? Ele pode ser um evangelista, tá? E tem pessoas que exercem ministério de pastores principais ou numa equipe pastoral e que não são pastores de fato. Aí não tem problema que não sejam pastores de fato, tá? A gente fica julgando, né? Ah, mas aquele lá não é pastor, e fica assim, né? Sabe? Então, pastor CLT. O pastor CLT, entrar por esse lado, né? Mas quando você fala ele não é um pastor, você está falando da questão de chamado do dom mesmo? Isso. O chamado, o dom ministerial dele não é pastor, tá? Então, de cuidar de vidas. Tá? Então, por exemplo, ele pode ser um evangelista, tá? Eu conheci pastores, né? Inclusive um pastor que foi que me conduziu até para o ministério de uma certa forma, tá? Me chamou para um ministério de evangelista, tá? Ele me posicionou como liderança de jovens. Eu contei um pouco dessa história assim, não vou entrar nessa questão. Ele era um pastor evangelista. Tá? Ele estava lá, ele foi formado na faculdade de teologia, recebeu o título de pastor, tá? E pastoreou uma igreja, tá? Então ele sabia pastorear, ele sabia cuidar, ele discipulava os líderes, ele tinha direções corretas para a igreja, tá? Só que o chamado dele era evangelizar, ele só queria falar a pregação dele era só, temos que pregar o evangelho, temos que conversar não sei quem, tá? Então, o chamado dele era evangelista, mas ele estava sob um título de pastor, tá? Isso aí nós conversamos um pouco na semana passada, nesse sentido, né? O curso natural da formação pastoral é isso, alguém tem um chamado, vai para a faculdade de teologia e depois que se torna bacharel em teologia, né, ele recebe um título de pastor, tá? E não é um pastor necessariamente, tá? Ele pode ser um evangelista, ele pode ser um profeta. Então tem pastores que não são pastores de cuidado, de apacentamento, são pastores de palavras proféticas, tá? De palavras de exortação, de palavras de ensino, mestres, tá? Eu conheço também pastores, inclusive participei de uma igreja, que o pastor da igreja ali, ele era mestre, ele não era pastor. Tá? Não tinha o dom pastoral, mas ele era pastor, tinha um título de pastor, exercia a função de pastor, o chamado dele, a vocação dele, a ação dele não era pastoral. Então, eu fiquei sabendo que em Ponta Grossa tem uma igreja que o pastor principal ele é o pastor evangelista. Quando ele vai pegar, ele só fala sobre... Isso, então, exatamente. Então tem essas situações. Só que, infelizmente, no decorrer da história, ficou todo mundo debaixo
de um título pastoral, tá? Nos últimos anos, tá? Que está começando a haver um resgate do ministério como ele é, tá? Então, ao invés da pessoa receber o título de pastor, ela recebe o título de profeta, ela recebe o título de mestre, tá? Ela recebe o título de evangelista. Na igreja, vamos dizer assim, pentecostal, especialmente, né, a linhagem pentecostal, os evangelistas são chamados de missionários. Então já tem, vocês já viram, conhecem, o missionário fulano de tal, tá? Ele é um evangelista, tá? Também tem os bispos, aí o bispo entra numa outra classificação ali também, né? O bispo é o pastor principal de uma igreja, tá? Então é nesse sentido, né? Então, o pastor principal pode ser o pastor fundador até, aí os bispos que a gente conhece, alguns bispos, né? Na igreja local eu seria o bispo, tá? Então, nesse sentido, ser o pastor principal com uma equipe de pastores, tá? Então é nesse sentido, sim. Você quer que mude a partir de hoje? Não precisa mudar nada. Por favor, não, tá? Não é isso. Então essa é uma outra classificação, tá? Aí é uma questão de... É uma questão de, vamos dizer assim, organograma, tá? De hierarquia de responsabilidade, tá? Mas não é um ministério, tá? É o ministério de bispo, não existe isso. O ministério é pastoral, o bispo é um pastor, tá? É o pastor dos pastores, vamos dizer assim, tá? Nesse sentido. Então é uma outra conotação. Eu quero que eu tire só tira tudo. Isso, não, claro, tá? Não vai, uma dúvida. De repente. Não, foi bom. Foi bom, isso, tá? Isso, tá? Exato. Então o que está acontecendo agora, nos últimos anos, é que está havendo um resgate dos 5 ministérios, tá? Do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre, tá? Só que aí entra uma questão que a gente falou na semana passada. Essas coisas devem acontecer quando o porteiro abre a porta, tá? E isso não está acontecendo. Então o que está acontecendo? Eu vou falar, algumas coisas eu falei semana passada, talvez possam ter ficado meio truncadas, né? As informações não ficaram muito claras. Se eu abrir a porta, para mim, semana passada ficou excelente. Isso, tá? Que bom, tá? Mas aí nesse sentido eu falei um pouco isso, né? Vou falar de novo para explicar o que eu quis dizer, para ficar bem claro nesse sentido, né? Então, por exemplo, tem pessoas que se auto-intitulam apóstolos, especialmente o apóstolo que está bombando aí, tá? Então, porque aí eu falo assim, agora eu sou apóstolo, tá? E tá crescendo. Então, claro que tem pessoas que têm chamado de apóstolos, tá? Nós vamos falar a seguinte, vai ser mestre, depois vai ser apóstolo. Então, nós vamos na sequência nos 5 ministérios, nós vamos falar sobre isso também. Mas tem pessoas que são apóstolos, tá? Só que essa questão de se auto-intitular, tá? É que é um pouco perigosa. Então, por isso que eu falo assim, tem que ter um pastor, um porteiro, tá? Alguém que abre a porta do ministério, em qualquer um dos 5 ministérios, tá? Então, nós vamos falar isso mais para frente, quando a gente estiver lá chegando na questão de apóstolo. Mas, por exemplo, eu falei na semana passada também, por exemplo, a Zeni pode abrir um grupo lá, né? E de repente vai começar a cuidar de mulheres, né? Então ela vai exercer uma função pastoral. Isso, não, a Zeni fala só, né? Qualquer pessoa pode exercer uma função pastoral, tá? De ter uma liderança, de ter uma voz de direção para as pessoas, para ir para o pasto verdejante, tá? As ovelhas ouvem a voz e seguem, né? Porque sabe que tem um conhecimento, tem uma experiência, tem uma vida, tem um amor, que assim, vou enfrentar o leão, o urso, o touro, o lobo, tá? Que não é um mercenário, tá? E até nesse a gente falando sobre mercenário, a questão mercenário tem a ver com dinheiro, né? Mas, por exemplo, vamos falar de uma maneira mais simples, sem conotação de dinheiro. Nós podemos abrir grupos familiares, tá? Células, tá? De reunião de pessoas e ter um líder, tá? O líder da célula, o líder do grupo familiar, ele não é pago para fazer isso, tá? Então, nesse sentido. Mas pode ser uma pessoa que tem um cuidado pastoral, né, com as pessoas do grupo ali, ou não, simplesmente está ali exercendo uma função de liderança. Talvez porque conhece bem a palavra, talvez porque sabe orar, mas não quer dizer que a pessoa tem uma ação pastoral necessariamente. Tem uma boa oratória, sabe explicar um texto, né, sabe assim, daquilo que vai ministrar, mas não quer dizer que a pessoa tem um chamado pastoral, tá? Então ela, entre aspas, ela está ali como uma mercenária, ela está exercendo uma função,
né? Só que não é bem pro caso porque não está sendo remunerado, né? Tá? Mas está exercendo uma função que não é o chamado dela, tá? Ela não vai dar a vida pelas ovelhas, porque ele não é pastor, tá? Da mesma forma, quando eu falei a respeito, citando o exemplo da Zeni, quando ela fez a pergunta, né? Qualquer pessoa pode, de repente, começar a exercer. Tem um chamado pastoral, tá? Mas assim, não precisa ter um título, ela exerce a função. Simplesmente ela pastoreia, ela cuida das vidas, tá? Ela vai atrás, perdeu uma ovelha, tá? Deixa as 99 no aprisco e vai atrás da 100ª ovelha, tá? Ela tem um cuidado, tem um amor, tem a preocupação de alimentar aquele rebanho, tá? De proteger, tá? E tem uma ação pastoral, tá? Isso, naturalmente, vai ser reconhecido, tá? Vai ser ordenado, tá? Mas entra um processo muito interessante, tá? Que tem um processo muito interessante que a pessoa não depende de um título, tá? Ela faz porque é o chamado de vida dela, tá? E aí entra um processo interessante que eu falo o seguinte, né? Que isso é muito importante. As ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem, tá? Então, a gente não vai ordenar alguém pastor se as pessoas não identificam o chamado, não identificam a voz do pastor como voz pastoral, tá? Então é uma caminhada, né? Por isso que o porteiro abre a porta, porque ele sabe que aquela pessoa tem o dom, né? Pode exercer muito bem, e as ovelhas vão identificar que aquela é uma voz pastoral, tá? E vão ouvir e vão seguir, tá? Então esse processo é muito importante, tá? Esse processo é muito importante, né? De ligação, de identificação das ovelhas com o pastor e, claro, do pastor com as ovelhas também, né? Que é isso que ele fala no finalzinho do versículo 14, né? Eu conheço as minhas ovelhas, tá? E das minhas ovelhas eu sou conhecido, tá? Então é um processo de conhecimento, de reconhecimento, de autoridade e de submissão, tá? Não é uma coisa assim imposta, né? Fiz a faculdade de teologia, recebi o título de pastor, vai ser direcionado para a igreja tal, né? A pessoa não conhece ninguém, ninguém conhece aquele pastor, tá? É um processo que vai de conhecimento, de caminhar junto, né? De alimentação, de cuidado, de proteção, de enfrentamento das batalhas espirituais contra os lobos e assim por diante. E a identidade vai sendo firmada e claro que aí o rebanho vai ser abençoado, vai ser suprido, vai ser cuidado, tá? Então, para cada uma dessas coisas, né? Cada um dos 5 ministérios, para o profeta, para o evangelista, o processo é o mesmo, tá? A pessoa tem um chamado, tá? Não precisa ter um nome, título de missionário para ser evangelista. Aliás, ele recebe o título, né? Por causa que ele já faz essa função, tá? Ele realmente ele tem um amor pelas almas de, né? Pregar para todo mundo. Ele sai, alcança e vai atrás de todo jeito daquela pessoa. Por exemplo, e evangeliza mesmo, né? Tá? Então, eu não contei isso na escola de evangelistas, mas eu recebi essa informação de um dos pastores, né? Esse pastor mestre que esteve numa igreja, que eu estive sobre ele, né? O cuidado dele. Ele falou assim, uma pessoa evangelista, tá? Tá lá no mercado, né? Todo mundo lá na fila do açougue do mercado lá, e aí isso são fatos, tá? Reais, né? Tá? Do cara evangelista, né? Aí todo mundo, nossa, vai subir essa carne de novo, né? Que absurdo, olha esse negócio do jeito que tá. E aí o cara tá lá e fala assim, nossa, vocês ouviram falar que até morreu um homem por causa desse preço da carne? É mesmo? Morreu? Jesus e tal. E fala de Jesus que morreu por causa do preço da carne, tá? Então o cara tem as ideias, entendeu? Assim, ele tem um chamado e, sabe, ele tá na veia dele falar isso, né? Aí o evangelista vai lá, o cara se veste todo de preto, chapéu preto, óculos preto, entra no táxi, tá? E aí entra no banco de trás do táxi, né? E aí o taxista pergunta, pra onde o senhor vai? Né? Aí ele, com toda a calma, abre a maleta, enfia a mão dentro da maleta, vira pro motorista assim, o senhor está preparado para morrer? Aí o cara tá com a bomba lá dentro, o cara fala, não, pelo amor de Deus, eu tenho família, o senhor está preparado para morrer? Aí o cara faz um pânico no cara, aí fala, não estou preparado para morrer.
Aí o cara tira uma Bíblia e fala assim, então aceita Jesus que é a sua salvação, e não sei o que lá. Não, assim, é o cara que, sabe, tem umas... Mas é que se você for pensar, tem uma lógica. Porque assim, ó, ele não tá falando uma coisa... Sim, não tá falando. Sem nexo. Não tá falando. São estratégias. Ele tá usando algo que a pessoa tá tão automático que ela não percebe que pode realmente acontecer com ela. Isso, tá? Então, exatamente. Não, ele tá falando, ele tá sendo bem verdadeiro. Não que ele esteja errado o jeito dele fazer. Porque assim, ele está trazendo para a pessoa a realidade. Ela realmente pode acontecer qualquer coisa. Só que as pessoas vivem tanto no automático que elas não percebem o risco que elas correm todos os dias. Isso. E realmente ele pode morrer amanhã no mesmo dia. É isso aí. Bom, então, isso aí só uma ilustração, tá? Do evangelista. Tá na veia do cara esse negócio. Entendeu? O cara inventa essas coisas, ou tem uma inspiração do Espírito Santo para fazer umas coisas dessas, sabe? Assim, né? Então, a identificação, o cara tem um chamado, tem uma unção do Espírito Santo, tá? Ele vai ser identificado, reconhecido, ordenado como um evangelista da igreja, tá? Para alcançar as vidas, né? Então é nesse sentido que eu mencionei, né? Tá? Nesse sentido. E aí o porteiro vai abrir a porta e vai ordenar para que ele exerça oficialmente, que ele possa ter liberdade para trabalhar, para fazer dessa forma, tá? Eu vou levar a água da vida. Então leva. Esses caras que pregam em praça são muito corajosos. Também são. O cara chega lá com a malinha dele, abre lá a malinha e do nada começa a pregar e vai juntando gente. Lembra do seminário de evangelismo do Tom? É. Que todo mundo fazia, saía evangelizando. Ganhava todo mundo, né? Então, rapidamente ali. Quando a gente fez, eu também. Isso. Eu lembro que eu ia no mercado, ia evangelizando todo mundo no mercado. Então. Eu pedia para veja 10 de orar, começava a orar, eu me dá uma direção. Aí Pois chegava para. Posso orar para você? Começava a falar e tal. Isso. Então o Tom Sampaio, ele é um que ele é evangelista. Ele fala Tá? até nos pedágios. O pedágio, né? O tempo de pagar o pedágio, ele leva a pessoa a confessar Jesus e a fazer oração de entrega para Jesus. Então, quer dizer, o cara que tem um chamado, tem uma unção, uma esperteza, né? Tá? Mas uma sabedoria, vamos dizer assim, dada pelo Espírito Santo. E ele consegue, às vezes, num intervalo de um pedágio, ele consegue pagar o pedágio e fazer um negócio desse, tá? Então, Ele devia dizer assim, ó, eu tenho um caminho para você que não tem pedágio. então, pois é. Já foi pago. Já foi pago o pedágio para você ir para o caminho, tá? Enfim. Então, eu quero dizer dessa forma existe essa necessidade, existe esse cuidado. Então, quando eu estava falando da pessoa não se auto-intitular, tá? Ela pode ter o chamado, tá? Mas é uma necessidade de um reconhecimento. Quer seja do rebanho, que ouve a voz do pastor, tá? Quer seja de alguém que vai colocar ele para assumir o controle, o cuidado do rebanho, tá? Pode colocar uma pessoa que vai cuidar, né? Mas não vai cuidar porque é pastor, né? É isso que é nesse sentido que eu quis dizer, tá bom? Então, tudo claro, gente, assim também? Então, infelizmente, na história da igreja, pastores foram ordenados que não são pastores, tá? E não é pecado ele não ser pastor, tá? Mas, e pela graça de Deus, então está sendo identificado, não, esse é profeta, esse é evangelista, esse é mestre, e cada um está sendo colocado no seu devido lugar. É isso que é o foco, né? Tá? E é isso que eu falei para vocês também a meu respeito, tá? Eu briguei, por isso que eu falei, né? O pastor Edmir me conduziu para o ministério pastoral. Eu briguei muitos anos com ele, não, eu não aceito, eu não vou ser ordenado, eu não quero esse negócio. Tá? Não porque eu não tivesse um chamado de Deus, tá? E eu sei o meu chamado, né? Até de ministério pastoral, tá? Então eu não estou aqui como mercenário, tá? Fazendo uma coisa que não era para eu fazer, tá? Eu tenho um chamado pastoral, tá? Mas não é o dom ministerial mais forte em mim, embora eu faça e faço com muito prazer, tá? Daquilo, cada visita que se faz, cada aconselhamento que se dá, sabe assim, é muito gostoso, é muito gratificante a gente ver o fruto do trabalho, tá? De pessoas sendo transformadas, né?
Então, faz parte do ministério nessa forma, né? E para a glória de Deus, né? Tá? Com relação a isso, tá? Mas, então, eu não estou aqui como mercenário. Mas, claro que conforme a direção, a liberdade do mover de Deus, claro, a gente vai exercer a função, né, que tem que ser exercida profética para os últimos dias. Quanto a essa questão hoje, por exemplo, né, eu como pastor de uma igreja, tá, o que a gente está fazendo, inclusive através dessa escola, falando desses assuntos, é dar entendimento que existem chamados, tá, para que as pessoas despertem esse chamado e se encaixem nesse chamado, porque aí nós vamos ordenar os pastores, os evangelistas, os mestres, tá, os profetas, tá, os apóstolos, se for o caso, tá. Então nós vamos ordenar, quer dizer, colocar em ordem, colocar tudo no seu devido lugar, tá? Então, os pastores vão ser pastores e vão pastorear. Os profetas são profetas e vão profetizar, tá? Embora, falando sobre a profecia, né? O Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne e todo mundo vai profetizar, né, tá? Então, segundo a palavra lá de Atos 2, né, tá? Todos vão profetizar nos últimos dias. Então, queremos preparar profetas que honrem, né, a palavra que estão profetizando, né? O que Deus está falando. Tá? Pastor, diga. Logicamente que só Jesus, né, exerceu os 5 ministérios. Né? Jesus era completo. Sim. Né? Mas, assim, hoje dentro desse contexto, existem essa questão de vocação mesmo, né? Quando a pessoa tem uma vocação, ela tem o chamado pastoral e profeta ao mesmo tempo. Sim, tem. Tem também. Tem. Apóstolo e evangelista. Sim, pode ser. Isso tem também. Tem também. Tá? Então, nesse sentido até, que não somente Jesus que tinha os 5 ministérios, tá? Mas dentro desses, dos discípulos de Jesus, ou dos apóstolos que ele levantou, vamos dizer assim, o Paulo, né, era o que mais se aproximava, porque ele era o apóstolo Paulo, tá? Ele era um mestre, reconhecidamente ele era mestre. Ele era evangelista que parava lá no aerópago e começava a falar do Deus desconhecido, tá? Lá implicado, tá? Então, dos 5 ministérios, que eu falei até semana passada sobre isso, né? Talvez o ministério de profeta é que ele não estava muito encaixado, tá? Embora, por exemplo, ele deu ensinos proféticos, né? Falando do arrebatamento, falando da segunda vinda de Cristo, né? Assim por diante, mas não foi uma palavra profética, né, foi uma palavra de ensino, né, ensino de coisas proféticas. Isaías, né, pastor? Oi? Isaías, né? O que tem? Foram os mais reconhecidos. Como profeta? Na verdade, São todos eles ali, né, na verdade, todos os profetas ali, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, são profetas muito fortes. Cada um deles ali no Antigo Testamento, eles tinham uma identificação do povo, né, dos reis, que eles eram profetas, né. Então, todos eles eram assim, bem fortes, tá? E acho que aí, então, o apóstolo Paulo é que mais se encaixa nos 5 ministérios, né? Vamos dizer que está mais pertinho ali de Jesus ali, nesse aspecto de encaixar. Só Jesus realmente que acho que completou os 5 ministérios. Digo assim, só ele, com certeza, mas outros talvez não, né? Talvez o mais próximo seria esse... E hoje em dia, né, quando acontece isso, ainda o que prevalece digamos, vamos falar, né, o título de pastor. Sim. Por mais que a pessoa tenha um chamado pastoral, e também, por exemplo, seja também pro lado do profeta, por exemplo. Sim. Só que mesmo assim, ninguém chama de profeta. Não chama de profeta, chama de pastor. Chama de pastor. Dos tempos atuais, pastor, tem alguém reconhecido como um profeta, conhecido, renomado, como profecias? Tem. Tem um que está sendo muito, vamos colocar um nível nacional, tá? Tem um que está sendo muito forte, reconhecido, que é o pastor Sandro Rocha, tá? Sandro Rocha, tá? Ele é um pastor em Guaratuba. Pode seguir lá também, tá? Por aqui já, pastor. Tá? Como é que é o nome dele? Sandro Rocha. Tá? Inclusive, nós recebemos, semana passada ele fez uma live, tá? Sabe o Oswaldo Eustáquio, tá? Que é aquele jornalista que foi preso, assim também? Isso, esse, você era conhecido? Meu amigo. Seu amigo? Agora ele, quando a gente conversava das questões da marcha por Jesus lá, ele estava sempre envolvido. Tá. A gente fez amizade, tá? Mas isso antes dele se envolver com isso. Tá, então assim, na semana passada, esse jornalista, né, ele fez uma live
com o pastor Sandro Rocha, tá? E assim, são 2 horas ele e meia. Ele tá com o pastor Sandro Rocha, né? Pastor Sandro Rocha. Tem um outro Sandro Rocha que não é ele, mas ele Ei, tá com o pastor, pastor. deu 2 horas? 2 horas e meia. Nossa, não vi passar. 2 horas e meia E ele fala, nessa conversa ali, ele fala sobre profecias que ele recebeu a respeito do Brasil, tá? E profecias muito fortes, tá? Do que está por vir, o que está acontecendo e o que está por acontecer nas próximas semanas, tá? Tá? Então, depois eu posso passar o link ali, né, dessa entrevista, assim, né, dessa live. E ele começa a live dizendo, olha, o Oswaldo, né, começou a falar para ele assim, falando sobre, fala das profecias, fala daquilo que você... Ele teve visões, teve sonhos, tá? E ele começou a falar a respeito, né? E ele falou assim, olha, gente, eu não estou aproveitando a onda, tá? Que está acontecendo. Eu tenho essas profecias gravadas desde 2019, tá? Então, coisa que eu falei lá em 2019 está acontecendo agora, tá? E então não é que eu estou falando assim, agora aconteceu, agora o cara está falando, tá? Então é nesse sentido que eu estou colocando, né? Ele foi muito claro quando ele começou a dizer realmente que ele tem vários sonhos, várias visões, tá? Muito fortes a respeito das coisas que estão acontecendo no Brasil hoje, tá? Essa briga política, todas essas coisas assim também, tem coisas muito fortes, tá? E ele falou nessa última live, ele fez uma recapitulação de 2 anos quase de profecias que Deus tá levando ele a falar, a profetizar, né? E ele falou assim, gente, isso está gravado, eu tive um sonho, tá gravado, eu gravei todos os sonhos, todas as visões lá em 2019, lá em 2020, tá? Então não é que eu tô sendo oportunista de falar agora, eu tô profetizando, já estava profetizado, tá? E é muito forte, muito, muito forte. Então, é um exemplo agora, tá? De um homem assim, tá? E vale a pena ouvir as palavras proféticas dele ali também. Eu imagino, tá? Então, que 2 anos você profetizando, porque às vezes a gente esquece, né? Que Deus te trouxe para profetizar. Então, é por isso que você tem que documentar, né? Tem que documentar. Se você tem uma visão, Isso. você acha que é uma visão profética, documenta, né? Isso, tá? E normalmente a gente não documenta, né? Isso. Por isso que a gente tem que, inclusive, por exemplo, sonhos, né? Que tiver visões, tem que registrar mesmo, tá? Foi assim que os profetas fizeram, né? Tá? Então, o Isaías, o Jeremias, o Ezequiel, o Daniel, eles escreveram, ficou registrado, tá? E tá até os nossos dias. E visões que eles tiveram para a época e visões que estão para acontecer, estão acontecendo e estão para acontecer agora, né? Coisa, então, aí a gente vê que como que é a inspiração do Espírito Santo para essas palavras proféticas. Salmo 22 que a gente acabou de ler é um fato profético. É um fato profético, tá? Davi foi usado como profeta, As palavras que inclusive as palavras que foram usadas. seriam ditas. Exatamente, tá? Essas foi Então, certeira, né? Exatamente, tá? Foi muito certeiro, tá? Muito forte. Bom, vamos lá que o tempo tá andando, tá? Então, o que eu queria dizer agora é o seguinte, eu estava falando sobre o mercenário e o pastor, tá? Quando a gente fala a respeito disso, tá? O cuidado que tem que ter é que o ministério, como é que eu vou falar isso? O ministério pastoral, pensando que hoje, claro, todo mundo é pastor, né? Das igrejas, né? Não tem o profeta, não tem o evangelista, etc e tal, que ele é só um chamado ministerial, só um chamado espiritual, tá? Ele não é só um chamado espiritual, tá? Quem está exercendo é uma pessoa que é um ser humano, que tem dores, que tem sentimentos, que tem necessidades, tá? Dessa forma, tá? Então, o que eu ia dizer a respeito desse assunto, né? Eu queria ver com vocês, né? A gente só voltar Lucas capítulo 9, vamos lá, eu quero falar a respeito disso, de um chamado, tá? Que Jesus fez para os seus discípulos, tá? Lucas 9. Acharam aí? Eu vou entrar para uma linha aqui, né? Mas focando com relação ao ministério pastoral agora especificamente, tá? Mas aqui não era o chamado, não era para isso, o chamado era para evangelismo. Então Jesus convocou seus 12 discípulos, deu-lhes poder
autoridade e poder sobre todos os demônios. É 9:1? 9:1. Lucas 9:1. Para curarem as enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então ele está falando sobre um chamado, um direcionamento de evangelismo, tá? Para os seus 12 discípulos, tá? E disse-lhes, versículo 3: Nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa que entrardes, ficai ali, e de lá saireis, tá? E em qualquer cidade que não vos receberem, saindo vós dali, sacudi os vossos pés, sem testemunho contra eles. E saindo, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho, fazendo curas por toda parte. Então, estamos falando de um chamado específico de exercer o evangelismo, tá? E ele fala, então, claro, não vou entrar muito nesses detalhes aqui, porque não é esse o foco, tá? Mas assim, vocês vão de 2 em 2, entram numa casa, pregam o evangelho naquele lugar, cumpriu a missão, pregou naquele lugar, vai para outro lugar e vai assim. Eles foram evangelizando as diversas aldeias e cidades que estavam ali. Capítulo 10, Lucas 10. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e os mandou adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é na verdade a seara, mas os obreiros são poucos, rogai pois ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide que eu vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Tá? Então aqui também ele usa a palavra figurada, cordeiros e lobos. Tá? Quem eram os cordeiros? Eram eles. E quem que eram os lobos que iam devorar? Tá? Então são seres espirituais e também seres naturais, pessoas que iam contender contra eles. Versículo 4. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. A casa onde vocês entrarem, dizei primeiro, paz seja nessa casa. Se houver ali algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará a paz para vós outros. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Muito bem, eu quero dizer o seguinte, é esse o foco que eu quero pegar agora. Tá? Ele fala assim, olha, vocês vão, não leva nada, né? Não leva bolsa, não leva alforje, não leva dinheiro, tá? Entra na casa, e aí essa direção que eu quero trazer. Entra na casa e comam daquela casa, tá? Então aí ele fala, falando assim, né? Versículo de número 7. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Entendem isso? Tá? Então, eu estou falando que, isso que eu falei, é uma pessoa que está exercendo uma função, tá? Mas o ministério não é espiritual somente, tá? Ele tem uma necessidade básica. Ele precisa descansar. Ele precisa estar numa casa para comer, para beber, para dormir, para ser hospedado, para ser cuidado, tá? Então, quando a gente fala sobre mercenário, quando fala com um pastor que está sendo pago, a gente fala assim, não, agora pastor é pastor, ele não tem que ter salário. Será que não tem que ter salário? Não, ele tem que ter salário. Tem que ter o salário. Se ele está exercendo aquela função, aquilo é o trabalho, entendeu isso, né? A pessoa não faz pelo dinheiro. É um reconhecimento. É um reconhecimento. Ele está exercendo uma função e ele precisa de ter o suprimento das suas necessidades. Ele tem que ter uma casa para estar hospedado. Tá? No caso aqui era uma missão, tá? Era um evangelismo. Eles iam não era a casa deles, tá? Mas ele ia naquela casa, recebia lá, pregava o evangelho naquela aldeia, naquela cidade, saía para outra cidade, parava em outra casa e assim por diante. Então aqui era uma ação missionária, era uma ação evangelista, tá? Agora, no exercício pastoral, tá? Também, falamos dos dons também, da mesma forma, é uma coisa espiritual, é um trabalho espiritual que está fazendo para o Senhor, resgatando vidas, sim. Mas precisa de uma casa, tá? Precisa de comer e beber, tá? Precisa descansar, tá? Então, a pessoa é humana, tá? Ela tem necessidades, tá? E aqui Jesus está falando a respeito disso, e ele fala, comam e bebam, porque
o trabalhador é digno do seu salário. Tá? Então, e não quer dizer que a pessoa que está ganhando, que ela é uma mercenária. Entendam isso? Ok? Tá? Por isso que eu estou fazendo distinção. E o interessante aí é que vão, aonde você for recebido, viva o que eles estão vivendo. Né? Participe. Também. Faça parte do que eles têm. Né? Não é, vamos assim, vou lá, agora vou... É o que a gente faz, né? Normalmente. Sim. Pô, vou receber visita, vou fazer um negócio diferente aqui. E a visita, não, você que está sendo lá, você é o visitante, não está exigindo nada, vai fazer parte. É pão, é água, é pão e água que Sim. você vai participar. Isso. Né? Tá? Então, para vocês fazer parte realmente do que eles estão vivendo. Isso, também. Mas também tá? Viver a igualdade. Isso, tá? Eu, aproveitando esse foco, né, também, vou desviar um pouquinho, mas entrando nesse assunto, quando eu falei, entendam isso, quando eu falei semana passada a respeito do o pastor que sai pelos fundos, tá? Lembra que eu falei sobre isso, tá? Tem os dois lados da moeda também, então quero até esclarecer para não ficar mal entendido nessa forma, tá? Então, por exemplo, o que eu falei, a conotação que eu disse era: a pessoa não gosta de se misturar, ela não tem um chamado pastoral, tá? Então ela não vai atender, é um palestrante, é um mestre, é um profeta, mas ele não é um pastor, tá? Então, não estou falando assim, também é um mercenário, ou não é com o sentido da conotação de acusação. Ele não gosta tá? de se envolver. Ele não se envolve porque ele não é um pastor, ele é um profeta, ele foi lá. Pode ser o pastor principal da igreja, tá? Mas ele dá a palavra, ele direciona o rebanho, mas ele não é pastor de relacionamento, de cuidado, tá? Então, eu falei nessa conotação. Então a pessoa, ela evita o contato, porque na verdade não é o chamado dela, ela não sabe fazer aquilo, tá? Como pastor, como cuidado de vidas, tá? E tem um outro lado da moeda que eu queria falar, é o seguinte, né? Imagina uma igreja com 100 membros, 200, 300, 500, 1.000 membros, 2.000 membros, sei lá quantos forem. Vamos colocar lá 2.000 membros, quase 3.000 que se converteram no Pentecostes, tá? E aí o Pedro, como pastor, né? Porque Jesus falou, ele falou, pastorei as minhas ovelhas. Era o apóstolo que era pastor. Pastorei as minhas ovelhas. Tu me amas? Pastorei minhas ovelhas. Foi o chamado pastoreamento que Jesus deu para Pedro. Agora imagina Pedro orando por 3.000 pessoas. Uma por uma. Pastor, né? Acabou a reunião lá do Pentecostes, vai uma por uma. Pastor, ora por mim. Gente, não tem como. Não é viável, não é possível alguém se desdobrar para atender 3.000 pessoas. Entendem? Tá? Isso eu estou falando do Pedro. Eu estou falando de outras grandes igrejas também. Então, existem pastores que são pastores, tá? Mas que eles estão sendo... vamos dizer assim, cuidados pelo rebanho, nesse sentido, ou pela liderança. Você não vai atender ninguém, tá? Você acabou o culto, você vai embora, porque você não vai atender ninguém, porque você precisa, imagina, vai, né? Pastor, dá uma moradinha aqui pra mim, lá, e vai fazer, sabe, consulta, aconselhamento, pedido de oração, né? Vai passar a noite, tá? Jesus fez isso, tá? Você vai ver lá em Marcos 1, tá? Ele foi na casa da sogra de Pedro, lá, curou a sogra de Pedro, tá? E aí, no final do dia, está escrito lá no texto Marcos 1, tá? A cidade inteira tinha ido levando os enfermos, os endemoniados, e Jesus orou por eles, levou a cura, e lá em Lucas refere que ele fez um por um, impôs as mãos sobre cada um dos enfermos, tá? Então Jesus fez isso, fazia isso, tá? E quando ele acabou, todos os enfermos, impôs a mão sobre todos os enfermos da cidade, os endemoniados, etc. Tal, ele acabou a reunião ali na casa de Pedro e ele saiu para orar. E foi orar. E aí depois, ao amanhecer, Pedro fez assim: Senhor, onde você estava? Todo mundo está te procurando, tá? E aí ele foi orar, buscar a direção do Pai, e ele falou assim: convém que eu vá para outros lugares, né? Então todos estão procurando. Não, mas eu não vou ficar aqui, não vou pastorear esse povo agora. Tá? Ele está com uma missão evangelista.
né? Fazer, convém que eu vá para outros lugares, tá? E para pregar o evangelho também, tá? Então, quer dizer, mas ele se você ler o texto lá de Marcos e de Lucas, quando fala a respeito disso, é isso também. Ele foi um por um, orou um por um, até acabar. Quando acabou todo mundo, aí ele foi orar e voltou na manhã do dia seguinte, né, dizendo, agora vamos para frente, tá? Vamos alcançar mais pessoas, tá? Enfim, mas humanamente é impossível. Tanto que a gente falou na semana passada, né, teoricamente um número, né, de uma capacidade de cuidado de até 100 pessoas. Que aí, se faltar uma ovelha, o pastor sabe que aquela ovelha está falhando, se conhece pelo nome, ó, a ovelhinha ali desapareceu. Aí ele vai buscar a 100ª ovelha, tá? E aí, claro, se aumenta o rebanho para 200, rebanho igreja, né? 200, 300 pessoas, então outros pastores são ordenados para manter o limite de cuidado, porque senão, realmente, ninguém, humanamente falando, tem uma capacidade de fazer isso, né? E o próprio Jesus, como ele fez aqui nesse texto de Marcos 9, de Lucas 9, Lucas 10, em Mateus 10, quando ele fala isso, ele está distribuindo funções, ele foi capacitando para outros fazerem aquela função de evangelistas, depois de pastores, tá? Depois de mestres. Então ele foi ordenando cada um dentro do seu ministério, tá? Para que a coisa acontecesse muito bem, tá? Então houvesse uma fluidez ali de cuidado, né? E os apóstolos também, da mesma forma, lá em Atos capítulo 6, só fazendo esse adendo também, foram reclamar para os apóstolos, né, que as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária das cestas básicas, né? E ele falou assim, gente, não dá conta disso, tá? Então o que eles fizeram? Eles ordenaram diáconos, tá? 7 diáconos que eles ordenaram para desempenharem essa função, e ele falou assim, nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Eles iam continuar exercendo o ministério deles espiritual, de oração, de palavra, e outras pessoas iam cuidar das vidas no natural, tá? Então é uma questão de sabedoria, de estratégia, né, de multiplicar a liderança, cada um no seu lugar, fazendo as suas funções, tá? Mas, pastor, isso é bem fácil de entender, porque hoje em dia eu vejo assim, que as pessoas elas são muito carentes de atenção. Sim. Então, se elas veem que elas começam a frequentar uma igreja e o pastor não dá a devida atenção que elas acham que elas merecem, elas começam a reclamar, a falar mal do pastor. Então, é bom ter esse cuidado de você colocar outras pessoas para ajudar, porque às vezes não tem mesmo tempo de pastorear, de acompanhar, né, saber o que está dentro da sua casa, o que está acontecendo com todas as pessoas. Então, é importante um pouco a pessoa parar e refletir que não que o pastor esteja, né, se desfazendo, ou porque isso, porque aquele outro, arranjando, né, obstáculos, mas para poder ter um acompanhamento mais fácil. Isso, tá? E aí, além dessa questão, né, que eu estava falando sobre essa questão de casa, comida, né, descanso. Então eu falei, Jesus não descansava, né? Jesus era assim, aliás, todo vapor, né? Ligado no... Ele era uma coisa... Eu ia falar ligado no 220, mas não, ele era ligado no Espírito Santo, não é 220, tá? Ele não parava, né, tá? Então, mas, humanamente falando, precisa de ter hora de descanso, tá? Então, falando sobre pastor ou profeta, qualquer um dos ministérios, são seres humanos que se cansam, tá? Que precisam descansar, que precisam ter o seu tempo em casa com a sua família, tá? E aí, nesse sentido, né, a palavra lá em Timóteo, ele fala assim, a pessoa que não cuida da sua própria casa, tá? É pior do que o incrédulo, tá? Então, que adianta ganhar o mundo inteiro e eu perco a minha família, tá? Então, existe ordenação, existe prioridade, tá? Então, vamos dizer assim, o pastor, né? Ele tem uma família para cuidar também, tá? Ele tem as suas responsabilidades de presença, né? De cuidado com a sua própria casa, tá? Então, a gente pensa assim, só coloca no automático assim, não, é pastor, né? É pastor, tem que cuidar, então assim, tá? Então é uma coisa que é séria, né? Mas normalmente a gente acaba não levando muito em consideração nesse aspecto, tá? E aí nesse sentido que eu ia falar com vocês, tá? Pra gente encerrar, né? Só fechar esse assunto, tá? 1 Timóteo, tá? 1 Timóteo capítulo 5, tá? 1 Timóteo capítulo 5.
Ele está falando aqui a respeito exatamente do cuidado com viúvas, tá? Com pessoas que estavam carentes, com pessoas que estavam necessitadas. Então, o apóstolo, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeiro o quê? 1 Timóteo, Sim. capítulo 5. Fala no finalzinho. Isso. Achou? Tá. Então, aliás, é uma coisa muito interessante, né? Na época que a gente fazia a escola, né? A gente falava, tinha uma parte da parte pastoral, né? Tinha o M4, tá? Tinha a questão de ministério, a escola ministerial foi um pastor. Então, eu ensinava aos pastores, né, os que iam ser formados pastores, ou que iam ser conduzidos para o pastorado, tá? As cartas de Timóteo e Tito, tá? Então, aqui são cartas de um apóstolo formando, dando direções para os pastores Timóteo e Tito, tá? Então, quem tem, vamos dizer assim, são direções, tá? Direções pastorais, cartas pastorais, tá? Nesse sentido de formação. Então, ele fala assim, Timóteo, faz isso, faz aquilo. Você como pastor, faz isso, tá? Então, eles foram ordenados, né? Timóteo, no caso, foi ordenado pastor na cidade de Éfeso, tá? Então, começando lá no capítulo 1, tá? Ele fala, eu te deixei em Éfeso, tá? E aí coloca em ordem tais coisas, tal. 1 Timóteo 1:3, ele fala, te deixei para ficar assim e advertisse para que nós ensinasse a sã doutrina, né? E ele começa a contar, tá? Aí ele vai falar, aí no capítulo 5 ele fala das viúvas, tá? Como fazer uma assistência social. Ele está dando direção para como cuidar das pessoas que estão carentes. Tudo bem? Tá? Então, mas a primeira e a segunda carta de Timóteo é uma carta pastoral, ensinando Timóteo a ser pastor, tá? E a de Tito também, Paulo ensinando Tito a ser pastor, tá? Mas enfim, não é esse o foco agora, tá? O que eu queria falar, eu estava mencionando isso, 1 Timóteo 5:8, tá? Entra aqui, né, nesse assunto que eu estava falando. Se alguém não tem cuidado dos seus, tá? E principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Entende isso? Tá? E vocês sabem quantos filhos de pastores são desviados da igreja? Nossa, muitos. Por quê? Porque o pastor esquece da casa. Porque o pastor cuida de todo mundo e não cuida dos próprios filhos. Tá? Então, filhos de pastores, tá? Tem outras coisas piores ainda com relação aos filhos de pastores. E a família do pastor também. Esse é um fato, às vezes, o lado pessoal das ações. Sim. Das atitudes, o abandono do próprio lar, né, que é onde a gente tem. O pastor tem que ser em primeiro e depois na igreja. Né? E o outro é que é muito tentador. O inimigo quer realmente. Quer quebrar, destruir a família do pastor. Tem uma batalha espiritual contra a vida do pastor, da família dele. Porque ele sabe que é o alicerce. Isso, né? Isso. Ele quebra esse. Estruturando uma família de um pastor, a igreja dificilmente vai prosperar. Também. Tem essa situação. Segue isso espiritualmente. Suicídio, pastor. Também teve isso. Fora isso, então, falando sobre suicídio de pastores, tá? É uma situação muito séria. Porque pastor se suicidando. E aliás, ano passado, acho que teve uma enxurrada de pastores. Pois é. Por quê? Porque era um homem que tem dores, que tem sentimentos, que foi desprezado, que foi cobrado, entendeu? Assim, pesos às vezes maiores do que homens podiam suportar, tá? E, é pastor, quer dizer, tem um sentimento, tá? Então são pessoas que estão sofrendo, tá? Então, vi só assim, não, ele é pastor, mas ele tem fé, mas o que lá? E pode estar numa depressão, pode chegar até numa situação que já, infelizmente, chegou, né, de pessoas com suicídio, tá? Então, agora falando sobre a vida dos filhos dos pastores. Tem uma outra situação também que é muito interessante que nós vimos, é o seguinte, né? Filho de pastor, tá? Criança. Já viu criança não fazer bagunça? Entendeu? Criança faz bagunça, sai correndo lá, derruba as coisas lá na frente. São crianças, entendeu? Assim também. Aí, se o filho do pastor está fazendo bagunça, tá? Mas esse é o filho do pastor. Então o que acontece? Existe dos filhos de pastores, desde criança, que eles sejam perfeitos, porque eles são filhos do pastor. Tá? Outra coisa,
só para entrar nessa agora área de família, né? Tá? Falando sobre a família aqui, né? Tá? A gente já viu retiros de jovens, adolescentes ou jovens, tá? Que sabe aquela turminha que faz a bagunça? Assim também, né? Sabe fazer bagunça, gosta de aprontar, gosta de fazer bagunça, tá num retiro, né, tal. Vai fazer bagunça, tá? Aí, o filho do pastor não pode estar no grupo, tá? Por quê? Ele é filho do pastor, tá? Então a gente tá fazendo a bagunça, ele vai contar pro pastor, e aí a gente tá lascado, entendeu? Então, filhos de pastores são discriminados. São cobrados como tem que ser crianças, adolescentes, jovens perfeitos, tá? E são falíveis, são pessoas que têm sentimentos, tá? Então imagina filhos de pastores sendo desprezados, tá? Fora o que a Marti falou aqui, né? O pessoal fala mal do pastor, o pastor não deu, não estou satisfeito com o pastor não deu conta da minha expectativa, etc e tal, tá? Então, os filhos dos pastores, eles ouvem as conversas, eles ouvem as críticas, sabe? Que são feitas contra o pai e contra a mãe, sabe? Então, é um peso muito pesado sobre a família do pastor, nesse aspecto, tá? Exigido um perfeccionismo acima Isso, tá? Mas Exatamente. eu acho que todo, né? Isso pro próprio pastor, aí por isso que o Val lembrou bem, né? Imagina, um pastor que chega numa situação de depressão. Aliás, nós temos alguns pastores que falam abertamente de púlpito: olha, eu estou tratando depressão, eu estou usando remédios assim, assim, assado. É porque é um ser humano que tem sentimento. Não é por causa que ele é pastor que ele é um super-herói da fé. Eu conheci um pastor, não mencionando o nome, lógico, mas eu conheci um pastor que se separou com a esposa. Na verdade, não separou, né? A esposa que se separou dele. A esposa largou dele. E ele foi assim, tipo, destroçado. Apedrejar mesmo. O pastor se separa. Isso não existe, isso não existe. Sabe, um absurdo. Sim. Só que assim, não entenderam o contexto. Sim, exato. Né, da história. Logicamente que tem, a gente sabe. Né? Tem situações. E agora não se trata simplesmente de pastor. E agora a gente está falando de seres humanos, né? É isso. Né? Cada um tem uma visão, caráter, enfim. Mas nesse caso, por exemplo, cobrando o perfeccionismo dele, não, você não pode separar. A Bíblia é muito clara. É só se acontecer do pele, assim. Tudo aquilo que tem na Bíblia. Mas eu falei assim, tudo bem, mas eu não quis. Quem quis foi a minha esposa. Eu quis que quisesse. Só que eu trabalho com ele. Então são situações. Tem várias barreiras, né? Com relação não só a filhos. Eu vejo assim que as pessoas têm muito medo também de orar por pastores. É um certo bloqueio que receio, porque acho que o pastor que tem que orar por você. Não você orar pelo pastor, né? Profetizar a bênção, porque são pessoas também que precisam também de cura, de libertação, de um apoio, de uma palavra de fé, de encorajamento, né? E as pessoas têm um pouco de receio, eu vejo isso, né? Eu queria falar sobre isso, só exemplificando, Eu acho tá? que não precisa. Exatamente. Eu quero exemplificar uma situação, pastores que pedem licença do ministério. Vocês já devem ter visto isso também, já tá? vi também. Eu ouvi recente um testemunho, né, de um pastor que ele estava em depressão, tá? Pediu licença do ministério, tá? Por causa de que tinha cuidado da sua própria casa, dentro desse princípio aqui, tá? Que ele fala aqui, 5:8, no 1 Timóteo 5:8. Se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua própria família, negou a fé. E é pior do que o incrédulo, tá? Do que o descrente, tá? Então, ele tinha um filho que era viciado em drogas. Homem, maduro, tá? Filho viciado em drogas. E outro com situações ali de prostituição, tá? Então, imagina, o pastor da igreja, né? Com um filho na prostituição e outro filho nas drogas, tá? Que a igreja, conhecendo os filhos, tá? Quem vai falar desse pastor? Tá? Então, é coisa pesada, tá? Claro que a opção é de cada um, né? O filho tomou a decisão, o filho pródigo, tá? E o filho pródigo ali, o pai ali, é o exemplo do Deus Pai, entendeu? Ou veio o Judas, estava falando de Jesus. Jesus não teve capacidade de cuidar do Judas, e o Judas traiu ele, entendeu? Então, assim, a gente não joga esse peso para Jesus, né? Tá? E nem Jesus tem responsabilidade pela decisão de Judas, tá? Mas você está vendo? Não foi um bom pastor para Judas. Não cuidou dele, tá? Dessa forma. Então, aí esse pastor, ele pediu licença do ministério, tá? Para resgatar a família, tá? E resgatou. Já saiu da depressão e os 2 filhos estão resgatados, tá? Ele contou a história
muito bonita até, mas não vou entrar nesse detalhe agora, mas resgatou, tá? Mas o que eu quero dizer, tá? Mas ele fez o que Isso, Tamar, ele voltou a ser um sacerdote do próprio Isso, lar. exatamente. Então ele assumiu um papel que ele não estava exercendo e por isso os filhos tinham se perdido, tá? Mas o que eu quero dizer dessa forma, né? Que o pastor precisa de cuidar da sua própria casa, tá? Ele precisa de, ainda mais, imagina, filhos sofrendo essa pressão de serem perfeitos, de serem cobrados, de serem desprezados porque é o filho do pastor, não pode saber que a gente está fazendo bagunça. Estou citando esses exemplos, né? E que são coisas pesadas, tá? E tem essa questão, o Mainar já tinha falado, né? E está na Bíblia a respeito disso, inclusive foi uma questão que, com relação até ao próprio Jesus, ferido o pastor, as ovelhas se dispersam, tá? Então é uma coisa bíblica. E aí você fala a respeito até, a palavra profética era, Jesus morreu, tá? Ele foi ferido na cruz, tá? Foi perseguido, foi crucificado e tal. O que aconteceu com as ovelhas? Com os próprios 12, entendeu? Fugiram, tá? Pedro negou, tá? Na cruz só tinha um, né? Que era o João com a Maria, tá? Quando Jesus fala para o João, fala assim, cuida, né? Cuida dela, tá? Deu direção para o João. Mas os 12, né? Dos 12, 11 desapareceram na hora que o pastor foi ferido. As ovelhas se dispersaram. Quanto mais os outros. Claro, Jesus ressuscitou, juntou todo mundo, foi derramado o Espírito Santo, tudo aconteceu. Mas essa palavra profética que existe, fazendo menção a respeito dessa ferida de Jesus e as ovelhas se dispersando, tá? É a grande artimanha das trevas, exatamente destruindo pastores com os seus pecados, porque são pecadores, tá? Com as suas limitações e fraquezas, por exemplo, de não conseguir sustentar um casamento, não conduzir os filhos para permanecerem firmes, né, no ministério, ou virar um drogado, um prostituto, sei lá o quê, tá? E aqui, então, ferido o pastor, exatamente essa intenção que o diabo tem de destruir um rebanho inteiro, tá? Então, a gente tem que ter zelo, né, de oração, de cobertura, né? O negócio que você falou de orar pelo pastor, né? Não vou orar pelo pastor. O pastor não precisa de oração, então, tá? Porque ele não é ser humano. Porque ele é um super-herói que está acima de tudo, né? Não tem dor, não tem sentimento, não tem cansaço, não tem fome, tá? As coisas não são assim. Não tem necessidade financeira, tá? Então, aí só fechando aqui o assunto, falando sobre isso, comparando com o mercenário, tá? Então, assim, o mercenário é o que está trabalhando, tá? Mas ele não tem o chamado pastoral. E por isso ele foge, porque ele não vai enfrentar o lobo, porque ele não é pastor, tá? Mas ele está ali cuidando das ovelhas, tá? Não tem medo de ver o lobo, o cara não tem medo? Aí aparece um demoniado assim, liga pro pastor. O pastor não pode ter medo de um demônio, né? Imagina, Jesus teve que interceder por Pedro, porque Satanás estava requerendo a vida dele, tá? Se não fosse a intenção de Jesus, o Pedro estava lascado. Aliás, ficou lascado, né? Tá? Porque ele negou Jesus. Gerou uma pressão humana. Imagina o Satanás querendo requerer a vida de Pedro, peneirar Pedro, tá? Para que ele descaísse na fé. Jesus fala assim, eu orei por você para que a sua fé não desfalecesse, tá? Então, o Pedro, que era o apóstolo, que foi o primeiro ali no fundamento da igreja, tá? Pedro se dispersasse, se Pedro caísse pelo diabo, dessa forma, né? Quer dizer, e não foi nem o diabo, isso que eu falei, né? Foram pessoas lá, a empregada lá do negócio falou assim, eu vi, esse aqui tá com o Nazareno também. Você é Galileu. Ele, não conheço. Ele negou, ele não teve coragem, entendeu? O Pedro não teve coragem. Aí tem a questão disso tudo que está se falando. Ele era humano, então ele tem sentimento, tem medo. Cada um falou um pouco assim, é a questão de nós estarmos julgando os outros, né? O que está acontecendo com os outros. Nós não temos esse direito também. Aí vem a questão de estarmos buscando, né, e orando. E aonde mesmo que está escrito que mesmo, vamos dizer assim, com o termo que está se usando, o filho do pastor não tem o livre-arbítrio, tem que seguir exatamente. Não é assim também. Né? Então, isso pode ser dentro da nossa casa, pode ser do lado, pode ser na igreja. Quantos? Tem a questão do livre-arbítrio também. Né? E claro que ninguém quer isso, né? De ser filhos, né? Famílias, ou filhos desviados. E essa é uma expressão que é muito, para mim, assim, né? Livre-arbítrio, né? É muito forte isso. E a gente não tem o domínio, o controle, não é? Claro
Claro que nós, como pais, independentes de ser pastor, a gente comete muitas falhas, muitos erros. Sim. É da nossa natureza, né? Mas nossos filhos têm livre-arbítrio, né, de tomar as suas decisões. Exato. Então é delicado. Mas é importante eu vejo assim, que esse estudo traz uma visão diferente para a igreja. Sim. Né? É triste você ver uma igreja que não participa, de um estudante que só vem na igreja nos domingos para receber uma palavra e ainda fala às vezes criticando que parece que eu estou vendo a mesma palavra todos os domingos. Mas a palavra não foi boa, eu já ouvi essa pregação aqui. Só que, gente, mas a pessoa também não busca um conhecimento, porque se ela entende do que está na Bíblia, do estudo em si, ela não vai mais julgar o pastor pregando, ela não vai mais julgar o fulano fazendo aquilo, porque ela vai entender e se colocar no lugar da outra pessoa. Né? Então isso é importante para a igreja, é uma pena que nem todo mundo pensa assim, né? É que você falando agora, até já expliquei para o pastor, no meu caso, no começo, quando a gente começou a vir à igreja, você vai para ouvir o pastor. E, na verdade, você vai para a igreja para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar através do pastor. Aí, quando você tem esse discernimento, aí você vai ver que a palavra é totalmente diferente. É isso, pastor? Sim, isso mesmo. Porque a pessoa fala assim, não, hoje eu não vou no culto porque não é o pastor Haroldo que vai pregar. Hoje é o Rubens que vai pregar. Então, ele não vai para a igreja para ouvir o que o Espírito Santo tem para falar com ele. Então ele vai para ouvir o que o pastor tem para falar para ele. E daí ele não vai compreender, porque ele tem que pedir para... E se for um assunto que ele não gosta, né? Você não gostei dessa pregação. Não falou, não. Não, mais do que confronta. Não, acho que confronta, né? Pegou no carinho. Não gostei dessa pregação, né? Ah, lá. A Zeni já falou com a menina, mas eu não gostei, pastor, não gostei dessa pregação que o senhor fez agora. Eu tive esse discernimento na minha vida, a minha vida mudou totalmente, porque daí eu não venho mais à igreja para... Aliás, deixa eu só falar assim, essa palavra do Sandro Rocha, tá? Do próprio pastor Sandro Rocha também, você não vai gostar dessa palavra também, não. Então eu não vou nem olhar. Mas, sabe por quê? Porque ele está falando a verdade, tá? Essa é a questão. Tá? Então eu quero dizer que a gente gosta das coisas boas, né? Quando eu falei assim, então você não gostou da minha pregação, olha, a pandemia tá ruim, vai piorar. Eu falei isso, tá? E você não gostou, não. Vai piorar, tá? A gente não quer enfrentar o fato ruim, tá? Mas estamos vivendo dias que são assim, tá? E nós vamos falar, não vamos cobrir o sol. Não. Aliás, o falso profeta lá em Jeremias 23, ele fala assim, exatamente sobre isso. Fala o que o coração, o que as pessoas querem ouvir, tá? E não é isso. Isso não é o profeta de Deus, tá? O profeta de Deus vai falar o que Deus falou. É o que você está falando agora. O Espírito Santo trouxe aquela palavra. Sim. Então não é falar palavras para agradar politicamente corretas. Não. Fala assim, vai piorar. Estamos entrando num momento de perseguição, de luta. Tá? Eu vejo o que está acontecendo lá no Afeganistão, matando cristãos. Entendeu? Então a gente fala assim, Deus vai proteger. Os mártires estiveram lá no primeiro século. O próprio Pedro, o Paulo foi degolado, sabe? Eles foram perseguidos e mortos. Hebreus 11, foram cerrados pelo meio, tá? Assim, homens dos quais o mundo não era digno, mas eram homens de Deus que sofreram aquelas coisas. Então nós estamos falando agora de um tempo profético que nós estamos vivendo, que as coisas vão piorar, tá? Não adianta falar assim, paz tereis, né? Então, e a palavra do pastor Sandro Rocha, ele vai denunciar, mostrando coisas que estão acontecendo, que já estavam profetizadas, que Deus já tinha falado e que estão acontecendo. Essa briga política, sabe, a destruição de determinadas coisas, determinadas perseguições, é isso que ele fala, tá? Eu estou dando um spoiler, né, também, né, da palavra dele. E cada vez que a pessoa tem conhecimento, você busca o conhecimento no Apocalipse, em momento algum, na metade do Apocalipse, você vai falar que a coisa vai melhorar. Eu tô lembrando. Pois é. Se você começar, você não quer mais terminar de ler quando começa. Então, a pessoa nem lê, né? As pessoas não, a maioria diz assim, eu tenho medo de ler Apocalipse. Por quê? Né? Tem coisa que é catástrofe, que vai acontecer, não tem jeito, vai acontecer. Tá? Então, mas tem que conhecer muito da verdade. Eu me lembro o ano passado, setembro do ano passado, que a gente teve uma reunião e você falou assim, acho que agora vai terminar a pandemia, alguém falou, e você disse, não, agora só vai piorar. Nossa, todo mundo. E a gente tem que se preparar para uma grande seca. Nossa! Falei, pastor, não. Só dando outro spoiler, deixa eu falar outro spoiler, tá? Eu vou falar isso sério agora também, isso não é brincadeira também, tá?
Uma das palavras, isso aí não é só o pastor Sandro, tá? Eu estou em grupos de pastores que temos discutido isso há anos, tá? Então eu participo de grupos de pastores que a gente tem tratado desses assuntos, tá? Entre os assuntos e a palavra profética que Deus deu em sonho e visões para o pastor Sandro, mas Deus tem falado isso com vários pastores e a gente já tem conversado. A gente tem, inclusive, aquela pregação que eu fiz, né, falando sobre vai piorar, entre outras coisas, claro, né? Não era a minha palavra pessoal, a palavra bíblica, mas dentro de um conselho de pastores que a gente tem conversado a respeito desses assuntos. Então a pregação, né, para quem está assistindo aí ou quem está aqui, né, tá? Celeiros cheios no tempo da fome, tá? Então, esse é o título, tá lá, pode ver no canal do YouTube, vai ouvir essa pregação. Celeiros cheios no tempo da fome. Qual que é a pregação? A fome vai acontecer, mas nós temos que nos preparar para encher os nossos celeiros, porque haverá provisão da parte de Deus para o tempo da fome. Então essa é a pregação. A pregação ela é, vamos dizer assim, otimista, que Deus vai nos abençoar e vai suprir, mas o tempo da fome vai acontecer, tá? E aí dentro dessa palavra então, né, que eu estava falando, dando mais um spoiler, tá? A palavra foi o seguinte, né? Nós teremos tempos de fome, de escassez, que as pessoas não vão ter o que comprar nos mercados e nas farmácias. Um tempo de grande necessidade no Brasil, tá? Então, assim, eu não gostei dessa palavra, mas é a verdade, tá? E aí, isso já estava profetizado há anos, bem claro a respeito disso. E, para ser claro no cumprimento desta palavra, tá? Então, vou atualizar para dizer exatamente como essa palavra está começando a acontecer, tá? O cantor Sérgio Reis fez uma convocação para os caminhoneiros pararem o Brasil, tá? Em protesto às injustiças que estão sendo cometidas, tá? E dando apoio ao presidente, tá? Então, a programação que está acontecendo, tá? É que os caminhoneiros vão parar no dia 7 ou 8 de setembro. Tá? E vão parar e vão fechar as estradas. Ninguém vai passar. Isso quer dizer. E vai até que a situação política seja resolvida. Então, a partir do dia 7 ou 8 de setembro, que é daqui a 15 dias, tá? O que vai acontecer? Não vai acabar produtos nos mercados, gasolina nos postos, tá? Vai fechar tudo. O Brasil vai fechar. Tá? E vai fechar e ninguém sabe quando vai abrir de novo. Então, ele fez a previsão de 2 meses. Então, aí eu ouvi, não somente dele lá, mas de uma outra pessoa, de um outro pastor que estava conversando com ele hoje, eu estava ouvindo até o áudiozinho dele agora há pouquinho aqui, né, tá? A previsão é de pelo menos 2 meses o Brasil fechado, tá? Então, a palavra de alerta é: armazenem produtos alimentícios. Tenham reserva de comida, de remédios. Pessoas que tomam remédios de uso contínuo, já vai comprando um pouco a mais, tá? Porque não vai ter remédio na farmácia, não vai ter comida no mercado, a coisa vai fechar, tá? Tudo, tá? Então essa palavra profética dele, não é dele diretamente, mas então eu falei, vários pastores em vários lugares, e há muito tempo tem se falado a respeito disso, só que agora a coisa pode acontecer de verdade, tá? Nesse sentido, né? Vai fechar, vai ter uma guerra civil, vai ter derramamento de sangue, tá? A igreja está sendo e vai ser perseguida, mas neste momento o que está acontecendo é que a gente pode chamar de dores de parto, porque vai nascer um Brasil novo, tá? Vai mudar a história política do nosso país, tá? E não estou defendendo o presidente Bolsonaro, a questão não é política, tá? Não estou falando esquerda, direita, nada disso, tá? Não estou defendendo ninguém, e não, a palavra não é partidária, não é política partidária, mas dentro de uma visão profética do que Deus tinha proferido, tá? O Brasil é o celeiro do mundo, tá? Então, por exemplo, a China está comprando o Brasil, tá? Por quê? Por causa que
eles querem, aliás, primeiro que a China tem 1 bilhão de habitantes, eles não dão conta de alimentar aquele povo, de produzir para aquele povo, tá? O Brasil é celeiro de riquezas minerais, de produtos alimentícios, de oxigênio na Amazônia. Então o presidente francês está querendo, né, todo mundo quer tomar conta fazer a Amazônia internacional, tá? Internacional da Amazônia, tirar, né? E tem alguns líderes no Brasil, governadores, estão vendendo terra para o Brasil, do Brasil para a China, para não sei o que lá. A coisa está muito séria, tá? Porque está todo mundo de olho no Brasil. O Brasil realmente é um celeiro natural e espiritual. A palavra profética é que o Brasil é celeiro de missionários, tá? Então, a partir daqui, o mundo todo vai ser alcançado. Então, se o Brasil estiver bem, tá tempos de restauração. Então, agora vamos entrar em dores de parto pelo Brasil, tá? Então, é tempo de intercessão, é tempo de oração, é tempo de posicionamento espiritual, tá? Porque o que nós vamos fazer como igreja, e por isso que já tem sido discutido isso há vários anos pelos pastores, o que nós vamos fazer como igreja pode mudar os destinos do Brasil, para que realmente seja uma grande nação, seja uma nação abençoada, seja esse exportador de alimentos naturais e alimentos espirituais, levando a palavra para que pessoas sejam alcançadas, tá? Então, a coisa é um momento muito, muito sério, muito dramático, que a gente tem que cuidar, tá? Então, só para dar esse spoiler, desviou o assunto também, mas, né? Então, mas são coisas que a gente são verdades, tá? Que estão aí na iminência de acontecer, tá bom? Vamos lá, fechar aqui só aqui o assunto que eu queria falar, tá? Versículos, eu falei do 1 Timóteo 5:8, né, de cuidar da sua própria casa, cuidar da sua própria família, tá? Que é uma coisa importante, tá? E aí no versículo 17, tá? Eu vou falar 17 e 18, a mesma expressão, ou o mesmo significado, a mesma direção que Jesus tinha dito para os discípulos lá em Lucas 10, tá? Ele fala assim: os presbíteros que governam bem, né? Presbíteros aqui são pastores, tá? Então a palavra presbítero, ela é traduzida como ancião, que não ser ancião necessariamente de idade avançada, tá? Mas de homens maduros, está falando sobre maturidade, tá? Então a tradução da palavra é ancião ou presbítero, que são pastores, tá? Então depois a gente pode falar sobre isso numa outra ocasião, tá? Mas é isso, ele está falando sobre os pastores. Os pastores presbíteros, né, que governam bem, sejam estimados por digno de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Ou, numa outra versão, numa outra tradução, fala assim: sejam considerados de dobrados honorários aqueles que presidem bem, tá? Os pastores que presidem bem, tá? Então, ele está falando sobre remuneração dos pastores. Tá, isso está falando dessa forma, tá? E depois ele continua dizendo: porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi do que debulha. Então o boi está trabalhando, o boi está arando, levando o arado para arar a terra, ele tem que estar com a boca aberta, ele pode comer, não vai só trabalhar que nem um escravo, ele pode comer, inclusive para ter força para seguir adiante, para continuar no trabalho dele de debulhar, né? Ou de arar a terra, tá? E digno é o obreiro do seu salário. Então o versículo 18 fala sobre isso, que é a mesma expressão que Jesus usou quando ele falou: entra na casa, coma da casa, beba da casa, tá? Do que estiver, o que for oferecido para vocês, tal, porque digno é o trabalhador do seu salário, tá? Então eu estou falando a respeito disso também porque eu estou fazendo contraponto ao mercenário, tá? O presbítero, o pastor, tem salário, tem uma remuneração, tem um cuidado da sua própria casa, tá? Ele é humano e tem necessidades, tá? Necessidades materiais, necessidades emocionais, necessidades familiares, tá? E por isso ele precisa cuidar, lá no versículo 8, da sua própria casa também. Isso, claro, não é só para o pastor, é para todo mundo, né? Que tem que cuidar da sua própria família, né? Então, é necessário a gente ter uma visão de um homem de Deus, de um pastor, de um apóstolo, de um presbítero, né? Presbítero pastor, né? De um mestre, de qualquer um dos ministérios, tá? São seres humanos e, inclusive aqui, merecem dupla honra, tá? Ou dobrados honorários, né? Honra no sentido emocional, vamos dizer assim, tá? Ou honorário no sentido financeiro, tá? Aqueles que presidem bem, que se empenham pela palavra e pela doutrina, tá? Que é aquilo que ele está fazendo, aquele trabalho
não é um trabalho secular, não é um trabalho mercenário, é um trabalho que ele está fazendo para que vidas sejam salvas, para que pessoas sejam edificadas, para que famílias sejam fortalecidas, tá? Então é um trabalho, assim, excepcional, tá? Do ponto de vista de mudança de destinos de pessoas, tá? E por isso que a gente consiga ter o entendimento, a clareza, tá? E a gente possa zelar, orar, cobrir a vida dos nossos pastores, tá? Dos homens e mulheres, as pessoas que Deus tem levantado, tá? Isso pode ser um líder de um grupo familiar, pode ser líder de um ministério, tá? O diabo quer ferir o pastor para as ovelhas serem dispersas. Ele quer destruir todo mundo, tá? Aí usando o termo de João 10:10, né? Ele quer roubar, matar e destruir, usando o ponto de vista espiritual. Mas Jesus veio trazer vida em abundância. E nós queremos que, a começar dos líderes, tá? Os líderes, os pastores não sejam feridos e nem as ovelhas se dispersem, tá? Se não houver um pastor, quem vai enfrentar o lobo? Tá? Então o mercenário vai fugir, né? E o pastor, como o pastor, vai dar a vida pelas ovelhas. Nós queremos que todas as ovelhas estejam bem cuidadas, tá? Sejam protegidas, né? E então os pastores não podem ser feridos, tá? Então a gente tem que zelar por eles, tá? E não é uma defesa própria, né? Tá? Eu estou falando sobre o que está escrito desse cuidado, né? Pelos pastores ou por todos os líderes de ministérios que precisam realmente ser cuidados, cobertos em oração, protegidos e abençoados, né? Fala, começa. Essa é pesado, né? Essa palavra mercenária, né? Uhum. É conotação errada, né? A conotação do mercenário hoje é o cara que só fala. Assim, não, então, o que eu ia falar é que é pesado no sentido assim, a motivação do pseudo pastor está errada. Isso. Né? Ele está exercendo ali aquela função, mas com o coração dele, o dinheiro é diferente. Isso, exatamente. Aí acontece o que o pastor falou, né? Quando realmente ele precisa exercer, que precisa realmente ir atrás das ovelhas, fazer o que tem que dar a ele. Né? Tá. Isso fica bem claro mesmo. É nessas horas que aparece a motivação. Tá. Mas isso também não apaga o outro lado, né? Como está na palavra, inclusive, que ele é digno, que o pastor é digno, né? Ele é digno de honra, inclusive, nessa questão financeira. Financeira também, tá? Logicamente. Inclusive, até nesse sentido, tem uma palavra bíblica, né, que fala assim: quem vai à guerra às suas próprias custas? Tá? E falando sobre finanças, falando sobre cuidado, né? Então, vamos enviar um missionário lá para não sei onde. Tá, mas ele vai morar onde? Ele vai comprar o que para comer? Ele vai ter que dinheiro, tá? Então, ele vai lá, né? Quem é que vai lá no Afeganistão agora ganhar os afegãos? Entendeu? Vai lá colocar um missionário lá no meio dos leões, dos afegãos, do Talibã, tá? E quem vai sustentar? Quem vai prover? Tá? Então, são cuidados, são zelos, né? A gente quer que os afegãos sejam salvos, né? Que ninguém seja martirizado. Amém. Quem vai pagar o preço para isso acontecer? Tá? Então, as coisas são sérias, né? Também, né? São coisas naturais, são coisas emocionais, tá? E precisamos cuidar, né? Zelar para que esses pastores não sejam feridos nem as ovelhas se dispersem. Amém? Muito bem, vamos encerrar. Eu quero fechar com uma oração, tá? Deus, muito obrigado porque podemos ter esta liberdade de falar a respeito desses assuntos, abrindo o entendimento com a Tua Palavra e com a direção do Teu Espírito Santo, e nós queremos pedir que realmente o Senhor mude nossa mente e coração, e nós possamos realmente ser verdadeiros adoradores que obedecem à Tua voz e andam nos Teus mandamentos. Obrigado por essa palavra de ensino que a Tua Palavra nos traz, e que nós possamos realmente não somente sermos transformados na nossa mente, mas também com o entendimento mais claro, podemos abençoar outras vidas também com esse conhecimento das Tuas verdades, da Tua direção para a Tua igreja. Oramos pela vida dos pastores, ou por todos aqueles que exercem alguma autoridade de cuidado, para que realmente eles não sejam feridos, para que suas famílias sejam abençoadas, supridas, cuidadas, e assim também possam desempenhar o seu ministério.
para a glória do teu nome, para que todos sejam edificados, a tua igreja seja fortalecida pela palavra do Senhor. Ó Deus, cumpra-se em nós a tua vontade, para a glória do teu nome. Obrigado por essa noite, obrigado para a vida de cada um que está aqui, obrigado por todos que serão abençoados depois com esse ensino. Então, que o Senhor seja glorificado, desde já nós agradecemos e louvamos o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito obrigado pela presença de cada um de vocês nessa Amém. noite. Aleluia.